Quero documentar, primeiro vídeo do canal, uma aplicação em que há 3 anos eu sou responsável por desenvolver e manter e, enfim, fazer toda a manutenção e melhoria. Essa aplicação nada mais é do que um registro de presenças com base em CPF e é utilizado na Assembleia do Cicobi Beraba, que é onde atualmente eu trabalho. É... Lá é uma cooperativa de crédito, então nós temos cooperados e esses cooperados nessas assembleias possuem acesso por conta de serem cooperados. Então, os não cooperados, consequentemente, não podem acessar ali o nosso evento, tá? E em 2024, foi o meu primeiro ano fazendo isso. Foi onde eu construí a primeira versão do aplicativo. Eu fiz ele em React, utilizando o Tauri, que é uma ferramenta que simula uma aplicação web em forma de aplicativo desktop. Então eram 5 notebooks, um do lado do outro. Cada notebook tinha uma rede apartada de 3G por telefone. E os 5 se comunicavam com a Google API, né? Então a gente tinha ali acesso ao Google Sheets, que era onde estava toda a base. E a aplicação fazia essa conexão, puxava, validava caso tivesse, passava caso não tivesse, travava. Era bem simples já no início, mais funcional. Só que o grande problema nesse ano, em 2024, foi a questão da disponibilidade da internet. Como era 3G e eu precisava acessar uma API externa, enfim, deu alguns problemas. Então, o horário de pico que a gente costuma falar, deu mais ou menos 50 a 60 pessoas na fila e demorou, sei lá, 10 minutos para que esvaziasse essa fila, sabe? Então, foi bacana, foi uma inovação, em comparação com os anos anteriores que eram feitos com listas. Foi super, super, super incrível. Não tenho o que reclamar, na verdade, só tenho que melhorar com base nisso e foi o que eu fiz. Então, ano passado, eu já transicionei a aplicação para Next, utilizando o Prisma como ORM e mandando tudo para SQLite. Então, eu fiz o banco de dados local e containerizei, né, a aplicação. Então, eu trouxe o Docker ali para fazer o container da aplicação. Com relação à disponibilidade, dessa vez já não tinha mais nada que dependesse de redes externas, por exemplo. Então, foi tudo muito mais fluido. O horário de pico deu, sei lá, 5, 6 pessoas na fila esperando. E logo se saiu, né? Então foram, sei lá, 1 minuto para dispersar todo aquele pessoal. Enfim, foi muito fluido, foi muito bacana. Só que dentro de um ano, né? Então de 2025 para 2026 eu aprendi bastante coisa, como por exemplo, fluxos de autenticação, diferentes formas de fazer um banco de dados, de fazer as tabelas de comunicação, de inserção de arquivos via planilha de Excel. Então eu resolvi trazer isso para a aplicação de 2026, onde eu continuei com o Next. Dessa vez eu passei para o Drizzle como ORM do banco de dados e adicionei o PostgreSQL como banco de dados também. Vou mostrar para vocês a aplicação do ano de 2026, espero que gostem. Caso tenha algum tipo de feedback, algum tipo de comentário, deixa aí embaixo. Eu vou ler, entender e enfim, é isso aí. Vamos lá para a aplicação. O Drizzle, ele faz uma seed, tá, do administrador. Então, dessa vez, a gente tem acesso como administrador e acesso como totem. Mais tarde eu vou mostrar para vocês como que é o acesso como totem, tá? De qualquer forma, quando você acessa a aplicação pela primeira vez, você não tem nenhum tipo de evento criado, óbvio, né? Então, vou criar aqui o evento. Vai ser o evento teste. Ele começa às 20, termina às 21. Ele vai me aparecer como agendado, né? E aqui em usuários é onde eu tenho, por exemplo, o usuário do Totem. O usuário administrador é o que eu estou logado e o usuário do Totem não tem acesso à página de administração e o administrador não tem acesso à página do Totem, tá? Então aqui eu vou criar um novo usuário de Totem, esse Totem já estava criado antes. Vou colocar o Totem2, Totem2, arroba gmail.com, só um exemplo. Algo que eu priorizei nessa aplicação é fazer o simples por conta do tempo em que eu tinha para fazer isso. Eu decidi mudar, enfim, implementar algumas coisas, sei lá, faltando 2 semanas para aplicação. Então eu não perdi o meu tempo, por exemplo, colocando two-factor, colocando reset de senha, essas questões assim. Acredito que não tenha sido necessário para o que a aplicação deveria ser. E na verdade para implementar tá bem fácil, porque eu estou utilizando o BetterAuth. Então, para implementar esse tipo de situação é muito fácil, muito simples. É uma biblioteca que faz o manuseio, né, dos usuários. Enfim,
Criei aqui o Totem 2, deixa eu excluir o Totem 1. E agora eu vou em evento, clico na configuração do evento. E aqui eu tenho algumas métricas já logo de cara. Então, o evento tal, ele tem total de check-ins, convidados cadastrados, operadores ativos e a quantidade de totens que estão trabalhando neste evento. Os registros feitos com base na hora. Então, em qual hora que foi o pico máximo de registros, em qual operador, em qual totem que teve mais registros. E aqui em usuários é onde eu vou adicionar o totem que está trabalhando naquele evento. No caso aqui, o totem 2. E eu vou adicionar também, no caso aqui, por exemplo, que era algo que eu tinha falado. Dessa vez eu implementei essa tela de importar os convidados com base em planilha de Excel, que tem 3 colunas, então nome, documento e tipo. Vou adicionar aqui um fulano. Fulano 23123 cooperado. Fulano tal, beleza? E agora, vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Configurações. Dessa vez, a fim de... Deixa eu mudar aqui. Beleza. É verdade, eu tenho um tema escuro também, bacana. Dessa vez, o que eu fiz? Eu coloquei essa tela de configuração justamente para evitar retrabalho, tá? Então aqui a gente consegue mudar tudo que está aparecendo no totem. Inclusive, a parte da página inicial, né? No caso, fundo de tela. Deixa eu botar isso aqui para normal. E a imagem de loading do totem, tá? Vou entrar aqui na página do totem. No caso, eu redimensionei a página HTML justamente para parecer que fosse um totem. Então, vou acessar aqui como totem 2. Totem arroba 3178. E aqui login realizado com sucesso. Bom, uma das questões dos anos anteriores era que a quantidade de pessoas que estavam entrando no evento. Toda hora eu tinha que levantar da mesa, ir lá olhar e falar pro pessoal. Dessa vez eu resolvi implementar isso já em tela do totem. Então, no cantinho, você tem o total de pessoas que adentraram ao evento, tá? E é bem simples, então dessa vez eu nem precisei ir lá toda hora, ficar olhando e tal. Eu só chamava o pessoal e perguntava se estava tudo certo, só para dar um apoio mesmo. Uma das melhorias que eu resolvi fazer para esse ano de 2026. Vou logar com o fulano, confirmar presença registrada. Novo check-in, aqui embaixo apareceu um. O fulano tenta registrar novamente a presença, ele já vai dar como registrado e o fulano é encaminhado para a mesa de apoio para entender o que aconteceu, como que aconteceu, enfim. E se alguém que não estava apto a adentrar o evento chegasse e registrasse, CPF não era encontrado e também era solicitado para a mesa de apoio, tá? O aplicativo em si, o que era visível para as pessoas, tá bem simples, muito funcional e, enfim, adaptado para o nosso dia a dia, ele realmente da Assembleia. O que pega mesmo das melhorias que eu fiz para o ano de 2026 está aqui na tela de dashboard, né? E, por exemplo, se eu entro agora em eventos, ele me aparece a taxa, a hora que o cooperado fez, em qual totem que ele fez o check-in, qual hora, enfim, quem foi o cooperado e tal. E tenho também a extração de relatórios. Então, ele faz aqui a extração de 3 tipos de relatórios com base naquilo que foi registrado no banco de dados. Aplicativo simples, direto, funcional e que soluciona o nosso problema bem facilmente, tá? E o aplicativo está aberto, então caso queiram utilizar, caso tenham interesse na construção, na estrutura do aplicativo, é só acessar o meu GitHub, o link tá aí embaixo na descrição. E só baixar, lá mesmo você tem como que inicia o aplicativo, como que faz para rodar no Docker, como que faz para rodar localmente via Visual Studio Code. E é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu, espero que tenham gostado e até a próxima.